Primeiro colegial, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais uma semana maravilhosa. Uma semana com quem? Com quem? Com quem? Começa comigo. Novamente, começa com o tio Jairo aqui. Aulinha de história pra gente se divertir, pra começar bem a segunda, pra começar animado, pra começar feliz. Eu espero que vocês tenham tido um fim de semana excelente, com uma grande dose de isolamento social, ficando em casa bonitinho e se divertindo na medida do possível, beleza? Então, galerinha, hoje vamos dar prosseguimento ao conteúdo de história, tudo bem? E vamos falar sobre os dois últimos módulos da apostila. Estamos falando sobre Roma, então vamos falar sobre Roma. Continuamos falando sobre Roma, beleza? Na aula passada a gente falou sobre a crise da República e a necessidade de uma nova forma de administração devido ao crescimento da República, ok? Ela começou a expandir e tornou-se necessário uma nova forma de administração, ok? Então foi a partir daí que os generais começaram a meio que tomar o poder, ok? Ficar à frente do governo. Tanto é que começa com a luta entre Silo e Mário, o Mário general, beleza? E agora, pessoal, nós vamos ver aqui na página 62, a partir do módulo 15, como se deu o Império. Nós vimos lá na aula passada, no finalzinho da República, que eu falei para vocês que a República ela termina com o governo do Caio Otávio e inicia o Império com o Caio Otávio, tá bom? E eu falei para vocês não se confundirem que o Caio Otávio, que era o sobrinho do César, ele se torna imperador e ganha o título de Augusto, que era a honraria máxima da sociedade romana, ok? A partir daí ele se torna o imperador Augusto. Então, já foi falado na aula passada, tomem cuidado para não confundir, tudo bem? Que vocês podem ver determinados textos, Caio Otávio, do segundo triunvirato, e depois, o Imperador Augusto. É a mesma pessoa, tá bom? Sabe por que aconteceu isso? Só para confundir a cabeça de quem estuda história, não é mesmo? Então, só para vocês terem como assim, mas Caio Otávio, do segundo triunvirato, e o Imperador Augusto são a mesma pessoa, tá bom? Não tem distinção nenhuma. É apenas o título que mudou e ele governa como Imperador Augusto. Então, nós temos aí uma importância histórica, né? Que Caio Otávio com o governo do Caio Otávio, vulgo Augusto, né, acaba a República e inicia o Império, tá? No governo do Caio Augusto, no Caio Otávio, né, no governo do Imperador Augusto, nós conhecemos o chamado Alto Império Romano, que teve aí a divisão, né, Alto e Baixo Império Romano, inclusive o nome dos módulos 15 e 16, beleza? Durante o governo Augusto, foi o apogeu, assim, foi o ponto máximo do Império, ok? Porque durante o governo do nosso querido Augusto, ele instaurou uma política de centralização do poder, porém, ele disfarçou a sua autoridade no modo republicano. O que isso quer dizer, Jairo? Como assim? Tá bugando minha cabeça. Calma lá, vamos explicar direitinho. O imperador tinha um poder centralizado, ok? Tudo era o Augusto que mandava, desmandava, assinava ou não assinava. Só que ele manteve as aparências de república, ou seja, ele quis desenhar um cenário na qual ele governava com a ajuda do parlamento, ele não centralizava o poder na mão dele, ele não mandava em tudo, entendeu? Sabe aquela ideia de uma pintura democrática, assim? Vamos fingir que isso aqui é uma democracia, mas na verdade quem manda sou eu? Era isso que o imperador Augusto colocava, tá? E dentro da sociedade ele colocou a partir do que? Ele dividiu a sociedade sobre critérios específicos, e esses critérios específicos de direito ficou conhecido como critério censitário, para dividir a sociedade, beleza? Então ele utilizou um critério específico de pessoas que têm ou não determinados direitos e ficou conhecido como critério censitário de divisão da sociedade. É uma coisinha meio desigual ali, beleza? Essas foram vamos dizer assim, como posso explicar, os projetos, o que ele determinou para a sociedade. O imperador Augusto determinou para a sociedade, tanto na esfera política como na esfera social. Na esfera política, teve ali a democracia de mentirinha, né? Ele quis pintar uma ideia de república, mas na verdade quem mandava era ele. E a divisão da sociedade por critérios específicos de direito ou não, que ficou conhecido como divisão censitária da sociedade, beleza? Essas foram as implantações do imperador Augusto aí, quando Roma se torna império. Outra coisa que colaborou muito para, vamos dizer assim, para o sucesso, para a admiração do povo para com o imperador Augusto, foi a chamada Pax Romana e Pax de Augusto, ok? O que foi esses dois feitos, vamos dizer assim?
A Pax Romana, pessoal, foi o período de estabilidade em Roma, ou seja, não estava havendo com que se preocupar, vamos dizer assim, um período de harmonia, de paz, assim, não estava havendo conflitos internos, vamos dizer assim, conflitos da esfera política e até conflitos da esfera social, ou seja, Roma estava em paz e harmonia. E eu não sei se eu já falei isso para vocês, primeiro colegial, mas toda revolução, toda revolta, todo conflito que acontece dentro de uma sociedade, ele vai surgir a partir de um período de crise, ok? Então, se não está tendo crise, não vai ter por que ter descontentamento da população. Então, um período de paz é ótimo para governantes. Então, a Pax Romana foi isso, foi um período de estabilidade, de paz e de harmonia dentro do Império Romano, que favoreceu muito, vamos dizer assim, a popularidade do nosso querido Imperador Augusto. Foi instaurado também a Pax Augusta. O que foi a Pax Augusta? Também vem de paz, tá bom, pessoal? Essa Pax aí, PAX, que vocês vão ver na apostila de vocês, só seguindo aqui, eu estou na página 62, tá, galera? Esse período aí, de Pax Augusta, também foi de paz e harmonia, externamente falando. Porque, assim, foi um período em que o Augusto, o imperador, ele estabilizou a expansão, ou seja, não vamos expandir, não vamos invadir mais territórios. Porém, ele começou a proteger as fronteiras do Império Romano, ok? Então foi um período que Roma não estava expandindo, não estava tentando dominar novos territórios, porém, Roma estava protegendo ali seus territórios, as suas fronteiras. Ou seja, não estamos invadindo, não estamos expandindo, não estamos conquistando mais territórios, porém, ninguém está invadindo a gente. Nossas fronteiras estão muito bem protegidas ali para eventuais invasões, ok? Tranquilo até aqui? Então, basicamente essas são as principais realizações do Augusto, tá bom? A Pax Romana, a Pax Augusto, conseguiram entender? Pax Romana é a harmonia, paz dentro do Império Romano. E a Pax Augusta é a harmonia, parou de expandir o território, porém foi protegida as fronteiras, ou seja, um grande período de paz e harmonia estava rodando ali no Império Romano, tanto a nível de guerras de expansão quanto a nível de proteção, de paz e harmonia, tá bom? Conseguiram entender a diferença de Pax Romana e Pax Augusta? Pax Augusta é harmonia, paz nas fronteiras, ok? E sem expansão de território. E a Pax Romana é o período de paz, estabilidade e harmonia dentro do Império Romano, tá bom? Dentro da sociedade romana. Conseguiram entender aqui as realizações políticas e sociais, o que o Augusto implantou aqui no seu império? Beleza? Tranquilo? Tanto é que depois o Augusto vai e falece. O imperador Augusto morreu. Aí vem uma sucessão de imperadores, né? Mas a gente tem que destacar aqui o imperador Cárcala, tá bom? Por que o imperador Cárcala? Porque ele editou um decreto, né? Vocês podem encontrar na apostila o decreto com a palavra de édito, tá bom? Édito também cabe nesse contexto. Ele editou um decreto ou um édito com o nome dele, Édito de Cárcala. E por que foi tão importante esse édito aqui, sim, no Império Romano? Porque ele tornou os clientes, lembra os clientes que eu falei? A população era formada por patrícios, plebeus e clientes que eram os homens livres. Ou seja, os clientes, os demais homens livres, ele, com esse decreto, passou a ter direitos dentro do Império Romano, ok? Antes eles eram apenas homens livres, mas que não tinham direitos políticos nenhum. Eles passaram a ter direitos, eles foram equiparados ao direito romano, ok? Então, o Édito de Cárcala, ele tornou universal os direitos para mais pessoas dentro do Império Romano. Conseguiram entender? Então, a partir do Édito de Cárcala, olha, o Império Romano passou a ter mais pessoas com direitos, ok? Direitos políticos e sociais. Conseguiram entender até aqui, pessoal? Dito isso, galerinha, nós finalizamos aqui o módulo 15, então eu tô aqui com a apostilinha de vocês, ó. Módulo 15 começou na página 62, essas são as partes mais importantes, e nós vamos agora para o módulo 16, beleza? Módulo 16 aqui começa na página 67, tá bom? Pra gente falar aqui sobre o Baixo Império, né? No caso, o Baixo Império seria a crise do Império Romano, beleza? E agora a gente vai entender por que se deu esse período de crise. Pessoal, até aqui todo mundo tá entendendo? Tá tranquilinho? Estão conseguindo entender? Sem problema? Como eu sempre falo, qualquer problema, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Eu tô aqui no Classroom, eu tô lá no grupo de WhatsApp, é só mandar um salve que nós vai tentar resolver da melhor forma possível, beleza? Então, vamos seguir aqui para o Baixo Império, como eu falei. Lembra que eu falei lá no módulo 15, uns minutos atrás, sobre a população estar descontente e isso gera revolta?
Então começam a surgir as primeiras crises no Império Romano, ou seja, começa a surgir descontentamento da população. É aí que começa a surgir os entraves, ok? Os primeiros entraves que surgiram foi porque o Império Romano começou a crescer, estava muito grande. Só que começou a faltar demandas, começou a faltar trabalhadores essenciais. Geralmente, quando eu falo desses trabalhos essenciais, era lá escravos, tá bom? Trabalhadores essenciais, leia-se, escravos. Nesse período, nesse contexto específico do Império Romano, começou a faltar escravos para determinadas funções, ou seja, o Império era muito grande, tinha muita gente trabalhando e tinha determinadas funções. Eu até falei lá na República que muitas funções eram ocupadas por escravos, até porque tinham muitos escravos que eram capacitados para determinadas funções. Lembra que eu falei que por isso eles eram até, de certa forma, bem vistos na sociedade, ele é visto como essencial, entendeu? Então começou a faltar escravo, começou a faltar uma demanda muito grande, começou a faltar demanda de trigo, ok? E trigo era produto básico para a sociedade romana, porque a principal alimentação deles era o pão, ok? Então surgiu um êxodo urbano. O que foi um êxodo urbano? A população que estava no campo começou a vir para a cidade, porque estava passando por crises ali, as necessidades básicas não estavam sendo atendidas, ok? Com esse êxodo urbano, como que ficou o campo? A agricultura começou a ficar falha, começou a ficar capenga. E como produzir trigo para o pãozinho de cada dia dos romanos, né? Então aí começa a surgir esse resquício de crise. Essa crise aqui, de falta de escravos, de falta de trigo, principalmente para alimentação básica, começou a fazer com que uma parcela da população começasse a se ver com problemas sociais, com necessidades sociais, com dificuldades sociais, principalmente aí os patrícios no caso, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilinho? Tá tranquilinho? Vamos seguir aqui, beleza? Então, galerinha, com isso começou a surgir os descontentamentos, começou a surgir crise no Império. Paralela a isso, tem uma outra questão da ordem religiosa. Qual foi essa questão da ordem religiosa? O Império Romano era, como eu posso dizer assim, era um império politeísta, tá bom? Vocês lembram da palavra politeísta? Politeísta, crença em vários deuses. E dentro dessa crença em vários deuses, geralmente da ordem da natureza, né? Deus do sol, Deus da terra, Deus da chuva e tudo mais, tinha a idolatria à figura do imperador. O imperador também era visto como uma divindade. Não à toa que quando a gente fala do desenvolvimento do Império Romano e tudo, as maiores obras que teve no Império Romano foram as obras públicas, por exemplo, o Coliseu, entre outros, tá bom? E essas obras foram feitas por trabalhadores braçais, por pessoas ali, por peões, né, podemos dizer assim, ou escravos, e geralmente os louros, os ônus, da história ficava quem? O imperador que estava à frente dessas obras, ok? Então o imperador era tido como uma divindade também. E o que aconteceu quando Constantino está à frente, né, o imperador Constantino, havia uma perseguição muito grande aos cristãos, aos católicos do imperador romano, no Império Romano. Por que havia uma perseguição muito grande aos cristãos? Porque a religião cristã, o cristianismo, que vocês conhecem, que tem muitos católicos na sala, inclusive, né? Ela é uma religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Crença em um único Deus. Lembrando, monoteísmo, crença em um único Deus. Politeísmo, crença em vários deuses. Como os cristãos eram monoteístas, eles negavam essa idolatria de divindade do imperador, ou seja, eles não reconheciam o imperador como uma divindade, apenas como uma figura política, um governante, ok? E isso gerava um descontentamento muito grande na sociedade romana como um todo, que era uma sociedade predominantemente politeísta, ok? Então havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Havia uma perseguição muito grande mesmo. Quando eu falo perseguição, é perseguição violenta mesmo, beleza? Então o que acontece? Mas aí o Constantino vai e assina o Édito de Milão. O que foi o Édito de Milão, pessoal? O Édito de Milão pôs fim às perseguições religiosas aos cristãos. Ou seja, a partir desse édito estava proibido perseguir os cristãos por ideologia religiosa. Conseguiram entender? Olha aí, havia uma perseguição porque os cristãos negavam o imperador como uma divindade, ok? E a partir desse Édito de Milão está proibido perseguir os cristãos, beleza? Então a partir daí proibiu. Olha como a religião cristã começou a crescer muito no Império Romano, tá bom? Porque o Constantino assinou o Édito de Milão e o Império já estava bem capenga, estava bem em crise ali.
Aí vem o Teodósio, depois o Constantino. E aí o Teodósio, vamos dizer assim, ele esmerdalhou todas as coisas, todos os projetos, tudo que o Teodósio tentou implantar, deu muito errado, deu muito ruim, ok? A primeira implantação do Teodósio que a gente precisa falar foi a Lei de Tessalônica. O que foi a Lei de Tessalônica? A Lei de Tessalônica tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Olha que coisa, os cristãos perseguidos no Império passou a ter essa religião como religião oficial do Império. Isso gerou um descontentamento enorme na população romana. Por quê? Porque o cristianismo não era a maioria, não era uma religião maioria, né? Não tinha um maior número de fiéis. E a população da sociedade romana, do Império Romano, achou isso um desrespeito com os deuses que eram cultuados até então. Mas o imperador romano Teodósio determinou: acabou, Lei de Tessalônica, cristianismo, religião oficial. Pessoal, não confundam, tá bom? Nós temos o Edito de Milão, que foi o fim da perseguição aos cristãos, e temos a Lei de Tessalônica, que o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Não confundam, tá? Edito Máximo, fim da perseguição. Lei de Tessalônica, religião oficial cristã. Beleza? Não confundam isso, tá bom? Dito isso, Teodósio já fez isso e já gerou um descontentamento muito grande no Império. Aí o Teodósio foi, e assim, essa idealização do Teodósio, vamos dizer assim, esse decreto, assim, a gente pode ver que na teoria era para funcionar, só que na prática deu muito errado. Como eu expliquei para vocês que a crise no Império estava se fazendo muito em virtude da dificuldade administrativa, o Teodósio foi e quebrou o Império Romano, ou seja, dividiu o Império Romano em dois. Ficou o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Ocidente com a capital em Constantinopla. Ó, a gente já viu um pouco a história da arte, né? A arte bizantina, que é do Império Romano do Oriente, ok? A partir disso, o Império Romano virou dois. Por que o Teodósio fez isso? Na cabeça do imperador Teodósio ficaria muito mais fácil administrar. Como estava muito grande, você divide em duas partes e fica mais tranquilo para você conseguir administrar. Só que isso acabou dando muito errado. O que era para facilitar a administração do Império acabou tornando o Império Romano muito vulnerável, muito fraco, militarmente falando. Isso possibilitou o quê? Possibilitou invasões, beleza? Então, depois dessa divisão, o que acontece? Os povos bárbaros germânicos invadiram o Império Romano do Ocidente e dominaram Roma do Ocidente, acabando aí com uma das grandes dinastias, com um dos grandes impérios ocidentais. Só lembrando, tá, pessoal, para a história, a invasão dos bárbaros germânicos pôs fim à chamada História Antiga. Lembra que a gente viu lá no comecinho do ano, período antigo, período medieval, período moderno, período contemporâneo? E eu falei para vocês até na hora de editar que o período antigo acaba com a invasão dos povos bárbaros ao Império Romano. É aqui que acaba a História Antiga então, tá bom? Os bárbaros germânicos invadiram e dominaram o Império Romano do Ocidente, acabando aí com Império Romano do Ocidente. Só lembrando, tá, pessoal? O Império Romano do Ocidente foi dominado pelos bárbaros, mas o Império Romano do Oriente continua existindo por mais um tempo, tá bom? Com a capital lá em Constantinopla, a parte oriental do Império ainda existiu, perdurou por um tempo até a invasão dos turcos otomanos, beleza? Conseguiram entender até aqui, pessoal? Não confundiram, né, Edito de Milão com Lei de Tessalônica? Não confundiram, né? Invasão dos povos bárbaros germânicos. Por que povos bárbaros, pessoal? Vai aí até uma curiosidade para vocês. Esses povos ficaram conhecidos como povos bárbaros por causa dos romanos, tá bom? E por que os romanos classificavam esses povos como bárbaros? Tanto é que tinham germânicos e tinham outros povos de outras origens que eles também classificavam como bárbaros. Porque para os romanos, povos bárbaros eram os povos estrangeiros, que não falavam a língua deles, entenderam? Essa era a descrição dos romanos. Ah, bárbaros por quê? Porque não falava a língua dos romanos, tá bom? Eram estrangeiros na visão dos romanos. Por isso, povos bárbaros. Então, os bárbaros germânicos invadem o Império Romano do Ocidente, e aí nós temos fim a História Antiga e fim também do Império Romano, o Império de Roma do Ocidente, tá bom? Lembrando que do Oriente continua existindo, Império Romano do Oriente, tá bom? E qual foi o grande legado do Império Romano para a sociedade? Para a nossa sociedade ficou o direito, a estrutura do direito romano, né? O corpus juris civilis, as leis escritas, tá bom? O princípio, a estrutura do direito romano, ele serviu de base e de inspiração para o direito ocidental
contemporâneo. Tanto é que o nosso direito, o direito brasileiro e o direito de várias outras nações, ele é muito influenciado no direito romano. Ele é muito inspirado, na verdade, né? Inspirado, influenciado pelo direito romano, beleza? Então, o grande legado do Império Romano até para a nossa sociedade atual, sem dúvida alguma, é a estrutura jurídica, é o direito, beleza? Pessoal, conseguiram entender até aqui? Tranquilinho? Dito isso, pessoal, se todo mundo conseguiu entender, nós finalizamos a apostila do primeiro bimestre. Olha que coisa, ó, acabou. Acabamos a história da arte na aula passada, acabamos agora o módulo 15 e 16, Roma, conseguimos finalizar, tudo bem? Acabou, finalmente, pôs-se fim a essa apostila, né? Demorou, mas acabou. Acabou. Então, pessoal, é só lembrando que o videozinho de hoje vai ser postado, junto com ele vai ser postado a correção, né, do módulo 14. E o módulo 15 e 16 vai ficar como tarefinha para vocês entregarem para terça-feira à noite, tá bom? Quarta-feira nós vamos ter aula de história novamente. Então, na quarta-feira vocês vão, até terça-feira 23h59 precisamente, vocês vão enviar para mim em anexo, tá? Lembrando, tá, gente? Coloquem em anexo, não esqueçam disso. Tem uma galera aí que tá esquecendo de colocar em anexo e vai em branco, tá bom? Enviar, na verdade, né? Coloca o anexo lá, as fotinhas dos módulos, é uma por vez, tá bom? E clique em enviar, tá bom? Não esqueçam disso, porque senão não chega pro tio aqui, como que eu vou colocar a presença para vocês, tá bom? Então, para a próxima aula, que vai ser na quarta-feira, vocês vão ter aí o módulo 15 e 16, beleza? Na aula de quarta-feira, pessoal, eu vou estar explicando para vocês a respeito do trabalhinho, tá bom? A gente vai fazer um trabalho bimestral, beleza? Vou separar aqui as páginas para vocês, vou estar explicando certinho o que vocês vão fazer, beleza? Então, para a próxima aula, módulos 15 e 16, vou estar postando um vídeo aqui, vou estar postando a correção do módulo 14, que foi o último que a gente fez. Pessoal, qualquer dúvida, só me procurar, tá bom? Dúvida com os exercícios, dúvida com a correção, podem mandar um Matos, pode mandar um salve, pode mandar lá no Insta, pode mandar no Face, pode mandar aqui no Google Class, tá bom? Tô aqui disponível para ajudar da melhor forma possível, beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. Vamos fazer aí com calma, os exercícios tá fácil demais, tá bom? Vou subir o vídeo, vou deixar aqui na descrição em cima umas partes para vocês grifarem na apostila, tá? Para facilitar na hora de responder os exercícios. Se vocês conseguirem entender essa aula, pessoal, vocês vão responder muito fácil os dois exercícios. Módulos 15 e 16 são pequenininhos, são muito de boa para vocês fazerem, beleza? Dito isso, pessoal, finalizamos aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado entediados e ficado, ai meu Deus, que chato, aula do Jairo, que sono, aula do Jairo. Espero que não, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acabado a aula assim, ó, feliz, beleza? Então, é isso, galerinha, fiquem com Deus, até a próxima, fui!